Você já se perguntou por que a Netflix, Spotify e até mesmo o seu banco por aplicativo funcionam tão bem na sua residência sem precisar de um grande servidor nela? O nome desse serviço é Cloud Computing. Hoje nós vamos estar desbravando um pouquinho mais sobre esse tema e discorrendo sobre esse assunto. Fiquem ligados. Bom, hoje eu estou aqui com o meu amigo Lucas, da Spectre. Lucas, prazerzaço, irmão. pô, obrigado aí por ter pelo convite. Aceitado aí, estar com a gente aí falando um pouquinho sobre tecnologia numa outra proporção aí. Vamos falar um pouquinho sobre algo que eu sei que você conhece muito bem, que é a parte de trabalho em nuvem, né? Sim. A Cloud, que é uma Cloud Certificator, que eu sei que é algo que você precisa muito dentro do seu trabalho, dentro Sim. da Spectre, é o que você vende muito bem para os seus clientes. Eu queria que você começasse falando um pouquinho sobre isso. Beleza. O que seria, para as pessoas que não conhecem, nunca viram falar sobre isso, o que seria a Cloud, Beleza. né? Propriamente dita? Eu acho maneiro falar de cloud porque a primeira vez que a gente fala em cloud, a gente pensa que a gente só está falando de armazenamento. Mas o termo mesmo é computação em nuvem. E quando a gente fala de computação, a gente não está falando só de armazenamento. A gente vai considerar serviços ali que vão desde o armazenamento de dados até também execuções de funções, de APIs, até mesmo integração de servidores. Então, acho que uma das grandes coisas que acontece quando a gente fala de cloud é isso, né? Ah, cloud é nuvem, é o meu iCloud que eu mando as fotos, mas o serviço de computação em nuvem, ele é mais como se você estivesse terceirizando qualquer serviço de tecnologia que você tem na sua empresa. Não só salvamento de Não só salvamento. Por exemplo, fotos. preciso ter um banco de dados na minha empresa que ele vai ter uma API. Hoje você não precisa mais comprar um servidor, chamar um técnico para fazer essa configuração. Você vai na cloud e você já consegue configurar um banco que você pode estar tanto nos Estados Unidos, na Europa, onde seu cliente quiser esse banco, e você configura ele em menos de 5 minutos. Então, assim, acho que o ponto principal é, cloud não é só armazenamento. Cloud é muito mais processamento de dados e engenharia de dados do que armazenamento. Vou mostrar para vocês alguns exemplos que vocês também vão perceber que o serviço da cloud ele vai estar muito entranhado também em outros softwares, em outros serviços de outras empresas também. O que nós identificamos, né? Para a gente ter um melhor entendimento de todas essas funcionalidades da cloud, a gente consegue separar em 3 tipos ali que vai ser de acordo com o nível de atuação que você tem do usuário ali com a cloud. Então, num primeiro nível, um nível que a gente tem ali muito usuário já interagindo com software, são os famosos SaaS, que é o SaaS. Isso, num primeiro momento, pode ficar estranho, mas, por exemplo, o Gmail que a gente utiliza é um SaaS. É um SaaS. O OneDrive que a gente utiliza é um SaaS. E o que é um SaaS? É um software que você vai contratar num servidor de nuvem e que você vai estar utilizando para aquela funcionalidade específica. Então, é um tipo de serviço da cloud que você já tem um serviço pronto, você já tem um programa pronto que resolve o seu problema e você só vai pagar para usá-lo. Esse é o primeiro nível de serviço. O segundo nível de serviço a gente chama de PaaS, que é você pagar para ter acesso a uma plataforma de desenvolvimento. O que eu quero dizer com isso? Você vai ter acesso a toda a estrutura e todo o poder que a cloud te proporciona para montar a linha de código, montar algoritmo. Você não vai precisar se preocupar com o motor da cloud. Então você vai entrar ali para codar, vai construir o seu software ali dentro e ele vai processar todo em cima da cloud. Esse é o segundo nível. No terceiro nível é onde a gente tem a maior possibilidade de configuração, que é o IaaS, é onde a gente entra mesmo com a estrutura pura. É a infraestrutura, né? Você tem a opção de você montar um servidor do zero para alguma aplicação específica e alguma funcionalidade específica do seu negócio. O que pode acontecer, Edu, com as empresas que estão entrando hoje na cloud, que é comum estar acontecendo? Às vezes você não precisa criar algo. Às vezes você já tem um serviço muito bom que você só precisa ir lá e pagar. Então, acho que hoje o principal foco que as empresas têm que ter na cloud é o seguinte: é um serviço muito bom, mas o que eu posso utilizar hoje já de bate-pronto que vai trazer retorno para a minha empresa? Porque não é que a gente tem ali uma plataforma de desenvolvimento disponível ou a possibilidade de você montar um servidor do zero, que muitas vezes a sua empresa está precisando disso naquele momento. Eu acho que o crucial é a gente entender o que o seu negócio precisa no momento, avaliar se a gente já tem soluções prontas que atendem a isso, porque sempre a gente vai priorizar isso, e se não estiver pronta, entender em que nível que a gente tem que entrar de desenvolvimento. O que eu preciso fazer hoje, essa automação,
Eu preciso de uma plataforma? Eu preciso de um servidor? Então é essencial você entender qual é o problema que você está resolvendo para você contratar exatamente a estrutura que você vai usar. Uma rede de farmácias é diferente de um banco, por exemplo, Exato. Um banco digital ou um banco de rua. Exato. A grande facilidade que a gente tem na cloud é a personalização de acordo com o nosso serviço. Então, o ponto central é esse. Entendendo o que eu preciso, eu vou exatamente no que eu preciso. Perfeito. E uma coisa legal que a gente tem, que a gente costuma parafrasear quando a gente fala em contratar cloud, né? Eu trabalhei muitos anos atrás numa empresa que a gente foi fazer uma migração de servidor. E na época já tinha cloud, já tinha serviço de cloud, etc. Porém, por um termo do contrato do cliente, a gente precisava de arquivos físicos. Entendi. Só para essa implantação que a gente fez, você bota aí uns 100 mil de hardware mais 50 mil de equipe e manutenção. Hoje, essa mesma implantação que você faz, você gasta 15 mil, 20 mil no AWS. Que isso, É uma redução de custo que com certeza ajuda qualquer empresário. Exato. Mas vai muito daquilo que a gente falou. Não é porque tá barato, que tá acessível, que é sair usando sem pensar. Eu acho que vai muito mais de entender o que a empresa precisa no momento e saber qual funcionalidade você utiliza na cloud. Estratégia, né? É totalmente estratégia. As coisas que a gente vai falar aqui hoje, as diferenças de serviços, elas não vão ser baseadas em limitações técnicas do cliente. As diferenças entre um serviço e outro que a gente está falando é muito mais de como o cliente vai utilizar. Então, acho que o essencial é isso. Entender o problema que a sua empresa tem hoje e, a partir disso, você saber encontrar a solução. Perfeito. Perfeito? Falando de modelos de implantação. Para todos esses modelos que nós falamos, seja o IaaS, o PaaS, o SaaS, eles vão ter diferentes modelos de implantação de acordo com a estratégia do negócio. E aí é puramente negócio. O que eu quero dizer com isso? Existem empresas que elas vão precisar de uma escalabilidade maior nos seus serviços. Então, quando elas forem optar por aonde armazenar os seus dados, provavelmente vão escolher uma estrutura que é full cloud. Por quê? Isso permite que, na hora de você duplicar um servidor, arquivos, você já tem tudo dentro de uma mesma estrutura e você muda para um outro país. Só passar. Enquanto vão ter empresas onde você vai ter que ter um modelo híbrido. Você vai ter os seus arquivos na nuvem, mas tem arquivos que você vai ter que guardar fisicamente. Onde esse modelo funciona? Tem contratos que a gente faz hoje que informações de histórico de até um ano atrás a gente deixa em cloud para ela ter uma disponibilidade maior, ter uma intermitência menor na hora que o usuário for acessar, aquele documento demorar menos a carregar. E documentos a partir de 2, 3 anos atrás, a gente já joga tudo para um servidor físico. Então a gente consegue aproveitar o melhor da cloud, que é essa escalabilidade, e também aproveitar o servidor físico. Perfeito. E tem os modelos que ele vai ser totalmente físico, mas aí não é nem uma questão de tecnologia, é muito mais coisa contratual. Por exemplo, vão ter contratos com grandes empresas, com governo, que eles vão pedir para a gente o armazenamento físico e eles não querem saber de cloud. Exatamente. Mas aí não é nem uma questão da tecnologia em si, é muito mais uma questão contratual. Exato. Aqui na empresa, por exemplo, a gente mantém 5 anos, é o tempo de armazenamento básico que a gente mantém. No físico. No físico. E a nossa operação hoje ela vai focar na cloud e esse histórico vai ficar todo no físico. Exatamente. Então, por exemplo, aqui a gente já tem um modelo híbrido. Hoje a gente já tem serviços aqui que a gente roda em cloud, seja para manuseio dos documentos de contrato, para identificação dos contratos, mas na hora de armazenar o histórico desses documentos, isso sai da cloud e vai para o nosso servidor físico. É isso aí. Que também é regra de negócio para você, né? Exatamente, tem que ir. Perfeito. Acho que o que a gente pode falar no final, que acaba sendo um pouquinho redundante, mas são os benefícios, a gente tem que falar disso. Sim. Primeiro, né, gente, eu acho que o maior beneficiado disso tudo é a empresa. O maior beneficiado hoje de você ter grandes serviços de computação em cloud competindo entre si, poxa, você ter uma AWS, você ter um Google competindo entre si, o maior beneficiado é a gente. Só que a gente tem que saber também utilizar isso com muito cuidado. O primeiro ponto que eu tenho para dizer como benefício, eu acho que é a barreira de entrada, que acabou. Exato. Qualquer um hoje consegue. Acabou. Hoje não tem aquela história de, eu preciso que a minha empresa fature 1 milhão por ano para eu ter um servidor... eu não tenho mais aquela história da minha empresa precisar faturar 1 milhão por ano para eu ter um setor, uma área de tecnologia.
Isso. Hoje eu consigo já com uma empresa que fatura 30 mil, 40 mil mês, eu escalar ali R$1.000 para a cloud e essa empresa já ter uma mega estrutura. Exato. Então, o primeiro ponto é esse, o primeiro benefício é esse. Eu acho que você sai de calcular CAPEX e você passa a calcular OPEX. Quando você tinha que comprar servidores, tudo isso você tem um custo que sai do seu caixa. Exatamente. Então você, até no orçamentário da empresa, no financeiro da empresa vai aparecer diferente. Faz toda a diferença. E quando você passa a calcular, poxa, por OPEX, é a mesma diferença de eu virar para você e falar assim, Edu, se eu te desse duas opções, vou te alugar uma casa por 5 mil, mas você só vai ficar nela 5 dias, mas tu vai me pagar 5 mil do mesmo jeito. E eu te dou outra opção de, Edu, você vai me alugar essa casa por 5 mil, mas você só vai me pagar as diárias que você ficar na casa. Qual que você vai querer? Lógico, a segunda opção é sempre mais vantajosa. É exatamente o que acontece quando a gente joga um serviço para a cloud. Quando você compra um servidor, ele vai ficar ligado o dia todo. Ele tem que ficar ligado o dia todo. Na cloud, a gente consegue particionar os recursos conforme o teu cliente está usando. Então, imagina, por exemplo, um Netflix. Quando eles vão expandir em um outro país, eles não ficam olhando, agora já tem 100 usuários, aumenta mais 10 GB de banda. Agora tem 1.000, aumenta mais 20. Conforme vai entrando usuários, o próprio serviço da nuvem, da AWS, ele vai identificar o tráfego que esses usuários estão fazendo e ele mesmo vai redimensionar. Então, todo aquele tempo que, às vezes, até um profissional seu, ele tinha que ficar ali monitorando os acessos para particionar os recursos, até hoje isso está otimizado. E não é que o funcionário está perdendo o emprego, não, pelo contrário. A gente pega uma atividade que é totalmente automatizável, deixa isso com a máquina e a gente pega o nosso funcionário e bota ele num trabalho muito mais consultivo. Então hoje, por exemplo, o engenheiro de dados, ele está muito mais preocupado em governança, arquitetura, ele não precisa mais ficar preocupado com o monitoramento. Lógico que faz parte do dia a dia dele monitorar, mas ele já tem um recurso preparado para isso. Ajudando ele. Falando de segurança, eu não vou adiantar muito porque vai ser o tema do próximo vídeo, mas o que é necessário a gente entender de segurança nesse primeiro momento? A AWS ou qualquer outro servidor, a AWS ou qualquer outro fornecedor de nuvem, ele vai se preocupar unicamente com a segurança da nuvem. Exato. E não na nuvem. Mas isso é totalmente necessário, eu vou explicar para vocês no próximo vídeo, mas só dando um spoiler. Por que a AWS ela cuida da segurança da nuvem, mas não na nuvem? O controle de segurança da aplicação tem que ser totalmente do usuário. Pensa que eu estou montando um software. Eu tenho que criar diretrizes de segurança de quem vai acessar aquele software. A AWS não vai entender minhas regras de negócio, mas de que forma ela se distancia da gente? Vamos aprofundar um pouquinho mais, mas funciona da seguinte maneira. É uma responsabilidade compartilhada. A AWS ela vai cuidar de toda a segurança da infraestrutura e a gente vai cuidar de toda a segurança das aplicações que a gente bota na nuvem. Beleza? Exato. Mas isso é um tema que a gente vai mergulhar um pouquinho mais a fundo no próximo. A gente vai avançando aí, que aí essa criação de camadas aí a gente vai no próximo a gente vídeo. mergulha ali um pouquinho nos grupos, nos usuários, a gente vai explicar. Show, perfeito. Show de bola. Falando sobre os benefícios ainda, né? Eu acho que o maior atrativo, não só para as pequenas empresas, mas principalmente para as multinacionais, é a questão de você conseguir escalar globalmente, isso rápido. Sem precisar se preocupar com a engenharia, com a LGPD de cada país. Porque pensa no seguinte, hoje se você fosse fazer esse trabalho, por exemplo, vou abrir uma sede em Portugal. O certo, se a gente for fazer físico, é montar um data center lá, ter uma equipe de lá, mas não é só isso. A gente vai ter que se preocupar também com a LGPD específica de Portugal, a gente vai ter que ler as leis de segurança de Portugal. Então, isso antigamente, a gente fazia uma migração de operação para um outro país, uma empresa grande levava 6 meses a 1 ano para essa operação estar funcionando. E hoje você vê, por exemplo, a Netflix expandindo para um país de um dia para o outro. E aí como é que isso acontece? A nuvem, ela já tem toda essa estrutura pronta. Pensa que a AWS ela já conhece a LGPD de todos os países que ela atua. Ela já sabe exatamente a estrutura que precisa. Então, quando você vai na configuração da AWS e você bota lá, quero duplicar esse servidor. Exatamente assim que fica, de tão direto que é duplicar serviço. Você clica em duplicar serviço, ele vai passar para vocês os países onde ele já consegue duplicar aquele serviço sem você precisar personalizar nada. Conhecendo a política já, né? Então, toda a estrutura que você tem hoje para o seu sistema, você joga isso para outro país em dia. Acho que nem um dia, acho que em 1 hora você já resolve isso. Então, assim, falando de escalabilidade, eu acho que hoje
a cloud ela vai dar uma projeção para as empresas que você vai ter pequena e média empresa que a maioria dos clientes pode até ser fora do país. Você não precisa mais se prender ao Brasil. Você tem uma estrutura hoje que consegue te dar essa maleabilidade de a minha operação tem público nesse país, a gente consegue virar a chave para lá bem rápido. Então chegamos ao fim desse primeiro vídeo falando sobre cloud, onde nós vamos estar ainda avançando muito mais, falando sobre segurança da cloud e como funciona essa questão de segurança em nuvem. E se você tem gostado dos conteúdos desse canal, tem achado relevante, eu peço que você se inscreva no canal, ative as notificações e sigam conectados.